Bom dia a todas. Eu me chamo Gabriela Ferraz. Estou participando aqui da campanha do Precisamos Falar sobre Aborto 24 horas. Acho que, primeiro, é uma iniciativa formidável. Hoje, no dia 28 de setembro, a gente marca essa data, que é uma data de luta para todas as mulheres. E a gente está ocupando a internet para falar durante 24 horas sobre aborto, que é um tema que a gente precisa trazer a cada momento para as nossas discussões, para as nossas mesas de debate, para as nossas famílias, para os nossos amigos. E a gente precisa colocar isso desde o ponto de vista da mulher, dos direitos da mulher, dos direitos humanos, e é isso que a gente está fazendo aqui. Então, agradeço o convite da Joyce por participar dessas 24 horas. Eu sou membro do CLADEM, que é o Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher, e hoje é o dia pela legalização do aborto na América Latina. Então, acho que a gente está começando bem e dentro de uma iniciativa que é muito bacana para que todo mundo se conscientize, se sensibilize dessa pauta, né? Que é uma pauta ainda muito estereotipada, com muitos mitos, com muito peso moral, e que a gente precisa se livrar. Então, é justamente através de iniciativas como essa que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam essa pauta, saindo do ponto de vista moral, saindo do ponto de vista dos costumes e indo para um ponto de vista de direitos, de jurídico, de garantias de direitos, de saúde, e é isso que a gente está fazendo. Então, hoje eu decidi falar sobre um tema que é um pouco, dentro dessa pauta, ainda é um pouco esquecido, né? Então, quando a gente fala em legalização do aborto, a gente fala muito da prática, a gente fala porque sim, é uma questão de saúde, deve ser abordado desde esse ponto de vista, porém a gente esquece que no Brasil o aborto ainda é um crime. Então, enquanto crime, o que acontece é que essa mulher, sim, ela vai presa, né? Então a gente acaba não levando muito esse aspecto em consideração, e a gente acaba esquecendo que no nosso Código Penal a gente tem ainda a criminalização da prática do aborto. E obviamente a gente, diante do Congresso que vem trabalhando notoriamente contra os direitos da mulher nos últimos anos, a gente tem uma esperança ainda muito baixa de conseguir fazer com que o aborto deixe de ser crime, né? Então, hoje em dia, hoje em dia não, né? Estamos em 2016, em 2014, o CLADEM se uniu a algumas pesquisadoras de São Paulo, algumas companheiras feministas e também a Defensoria Pública do Estado, e tentamos fazer uma pesquisa, tentamos fazer uma investigação, né, em São Paulo, no município de São Paulo, para tentar entender, para tentar perceber quantas mulheres estavam presas pelo crime do aborto, né? Então, no nosso Código Penal hoje, a gente tem o artigo 124, que determina que o aborto é crime, e a pena é uma detenção de 1 a 3 anos. Então, a gente foi atrás desses inquéritos, primeiro para tentar entender se esses inquéritos de fato eram abertos, se esses inquéritos de fato são levados para frente e se essas mulheres chegam a ser presas, né? Então, a gente ainda tinha uma visão, digamos, um pouco romântica quando começou, achando que a gente não ia encontrar mulheres presas por esse crime, ou que a gente não ia encontrar tantos inquéritos abertos pela prática do 124, né? Em geral, aquilo que a gente conhece mais pela mídia são os casos do artigo 125, que são os casos das clínicas clandestinas, a criminalização do médico ou do profissional ou do agente que trabalha de forma clandestina fazendo aborto em outras mulheres, né? Mas não pelo 124, que é o crime do autoaborto. E aí foi que a gente se enganou. Primeiro, o primeiro dado que é muito importante é a gente perceber que esses dados são de hiper difícil acesso. Então, realmente foram meses e meses de trabalho, isso ao lado da Defensoria Pública, que, enfim, tem todos os instrumentos e os acessos necessários para conseguir chegar nessas informações, e ainda assim a gente não conseguiu. A gente notificou cada diretor de cada penitenciária feminina do município e a gente não obtinha a informação de saber quantas mulheres estavam presas pelo 124. E um dos pontos fundamentais é tentar entender o porquê, né? Porque esse tema não é um tema importante. Então, essa é simplesmente ignorado. Quando você entra numa penitenciária
feminina. Infelizmente, a gente sabe que a grande maioria, 64% das mulheres presas no Brasil ainda é por tráfico de drogas, e a gente conhece, né, acredito que muitas pessoas conheçam a situação dessas mulheres, que, enfim, a maioria delas não é, de fato, grande traficante de drogas, são mulheres presas com pequenas quantidades, são mulheres que, sim, correspondem a um perfil da mulher negra, da mulher pobre, né, e é essa população feminina que está presa hoje, né? E muitas delas mães também. Então, quando a gente sempre fala que quando a gente prende uma mulher, a gente não está prendendo um indivíduo, mas a gente está prendendo toda uma família. E isso, quando a gente percebeu que a própria penitenciária não conseguia determinar, não conseguia distinguir, não conseguia saber dentre a sua população quais eram as mulheres presas pelo 124, a gente começou a perceber que existia uma grande hipocrisia social. Porque a gente vai com uma bandeira dizendo que o aborto é crime, a gente se coloca dessa forma por conta de posturas morais, por conta dos costumes sociais, por conta de uma religião que infelizmente ainda marca todo o nosso processo enquanto nação, né? Apesar de sermos uma nação laica, a gente de fato não sabe o que é ser laico, a gente não sabe de fato o que significa a palavra laico. Então, a gente move todo o maquinário do Estado, a gente move os policiais, a gente move as delegacias, os inquéritos, as penitenciárias, o sistema judiciário, o processo penal, para no fim a gente nem ter certeza se essa pena foi cumprida ou no fim a gente não ter conhecimento do que aconteceu com essa mulher, e muitas vezes, claro, ela entra numa situação de vulnerabilidade ainda maior, um desamparo ainda maior, e aí a gente não tem mais, a vida dela já fica marcada de uma forma suficientemente grave, e o Estado não consegue cumprir a sua função, que é a função de tomar conta e de proteger e de guardar essas mulheres. Então, quando eu falo em hipocrisia social, é nesse sentido, a gente movimentar todo o maquinário em nome de uma moral e que não tem nada de jurídico, né? Porque o bem jurídico aqui não é um bem tutelado pelo Estado, não deveria ser um bem tutelado pelo Estado, né? A gente está falando da vida dessa mulher. A gente tem dois bens jurídicos, e isso é sempre um ponto que entra em questão, né? Que talvez seja importante a gente falar. A gente tem um feto e a gente tem a vida de uma mulher. E ok, são dois bens jurídicos distintos. E obviamente cada um com o seu peso, cada um com a sua carga de valores, cada um com a sua carga emocional. E o que a gente luta é por entender que o bem jurídico da mulher, né, muitas vezes a gente fala, quando a mulher engravida, ela é esvaziada de personalidade e assume a personalidade do feto. E não é assim. Essa mulher é uma mulher com uma história, com desejos, com vontades, com ambições na vida e com sentimento e com determinação e com capacidade de discernimento. Então a gente não precisa de um Estado, de uma força maior que determine o que ela deve pensar, o que ela deve fazer, como ela deve agir. Ela é suficientemente capaz para decidir por si só como agir nas diversas situações que aparecem na vida, e essa é apenas uma delas. Então a gente está falando de autonomia, a gente está falando de dependência, a gente está falando de interesses de foro privado que interessam única e exclusivamente a essa mulher e a sua família, e não ao Estado, não ao braço estatal. Mas o que a gente tem hoje é uma situação completamente inversa, né? Então a gente tem, de fato, um Estado que influencia diretamente na vida e nas escolhas dessa mulher. E isso, para mim, e aí é uma opinião pessoal, é símbolo de uma imaturidade enquanto nação mesmo, enquanto pátria. A gente ainda é muito imaturo em muitos assuntos, e esse é apenas um deles, né? Isso mostra uma imaturidade política, uma imaturidade social, né? E do Estado não saber aonde agir. Então, às vezes, nos pontos onde ele deveria agir, que é pela proteção, pela manutenção da vida, ele não está, ao mesmo tempo, ele está presente em outros assuntos que são de esfera exclusivamente privada. Infelizmente, esse cenário não é um cenário apenas brasileiro, né? A gente vive num globo onde o aborto ele é legalizado em uma minoria de países, sobretudo concentrados no hemisfério norte, né? Ainda a gente aqui no Cone Sul e o hemisfério sul, de uma forma geral, ele criminaliza a prática do aborto. E aqui, quando a gente fala de Latinoamérica, a gente está falando inclusive da região onde o aborto é mais criminalizado, né? Inclusive mais do que na África, onde as pessoas acham ou tenderiam a achar que teria uma política mais restritiva, e não é verdade. Então, o nosso vizinho aqui, por exemplo, o Chile, é um país onde proíbe o aborto em absolutamente todos os casos.
né? Assim como o Chile, muitos países da América Central. Então, infelizmente, muitas companheiras nesses países sofrem e não têm nenhum recurso, não tem nenhum acesso aos serviços públicos, porque simplesmente o aborto ele é criminalizado em toda e qualquer hipótese. No Brasil, a gente tem uma regra de flexibilização, que também é do Código Penal. Então, como eu falei, no 124 a gente tem a proibição, porém, no 128 a gente tem as cláusulas de excludente de culpabilidade, né? Então, você tem 3 hipóteses no Brasil que a gente tem o que a gente chama de aborto legal, né? Então, no Brasil a gente vai ter os casos de aborto legal, que vem por conta do estupro, né? Então, uma mulher, quando estuprada, ela pode acessar o Serviço Único de Saúde em busca da prática do aborto legal. A segunda hipótese é por meio de salvar a vida dessa mãe. Então, quando existe algum risco de vida, essa mulher também pode buscar o serviço do aborto legal. E a terceira hipótese é a mais recente, que veio através da decisão do Supremo Tribunal Federal, recentemente, né, de uma DPF julgada, onde o Supremo Tribunal Federal, os ministros entenderam que também aconteceria o caso de aborto legal quando existisse a má formação do feto, a anencefalia, né? E aí a gente então tem as 3 hipóteses de aborto regulamentado no Brasil. Quando a gente fala legalizar, é importante pensar também que mais do que legalizar, a gente precisa regulamentar, né? Então a gente precisa legalizar, ou seja, deixar de ser crime, tirar isso do Código Penal, e além do mais a gente precisa regulamentar, a gente precisa trazer isso para dentro da regulamentação legal. E por que eu digo isso? Porque os casos de aborto legal hoje no Brasil, eles, em teoria, são regulamentados. A gente tem uma norma técnica do Ministério da Saúde, de 2011. A gente tem uma segunda norma técnica do próprio Ministério da Saúde, específica para anencéfalos. Porém, na prática, quando você vai nos hospitais públicos do país, quando você chega nos serviços ambulatoriais de atendimento à mulher, na prática, é uma grande minoria de serviços de saúde que estão prontos, que estão especializados para os casos de aborto legal. Então, é muito triste a gente perceber que mesmo o pequeno passo que a gente conseguiu dar nessas 3 hipóteses, onde a gente conseguiu fazer com que o aborto fosse permitido no país, né? Mesmo nessas hipóteses, na ponta, quando a gente chega no hospital público, essa mulher ela não consegue atendimento, simplesmente porque não existe o serviço. E isso deveria ser um ponto fundamental para ser questionado, porque não poderia acontecer. A gente tem normas técnicas de atendimento, normas técnicas de atuação que deveriam ser cumpridas, e na prática não são. Então, uma das lutas que eu acredito que tem que ser a luta do dia 28 de setembro é pela regulamentação dos serviços de aborto legal nos diversos centros de atendimento à mulher pelo país. Esse é um ponto, né? Só que a coisa vai piorando, né? Então, assim, além de não existir o serviço de aborto legal nas cidades, o que acontece? Essa mulher, em geral, o que ela faz? Ela tá sozinha, ela tá com medo e ela vai abortar de qualquer jeito, né? Independente se é crime ou se não é crime. O que vai acontecer é que ela vai abortar, né? Como elas dizem, vou tirar a criança. E ela vai fazer isso sozinha, né? E aí é que entra a responsabilidade objetiva do Estado. O Estado tem que estar pronto para acolher, para proteger, para salvaguardar os direitos dessa mulher. E aí é a omissão que acontece do Estado, né? Nesse momento, essa mulher vai praticar o aborto e vai precisar ir depois, provavelmente, para um serviço de saúde, onde vai ser atendida por conta das consequências desse aborto clandestino, né? Chegando nesse centro de saúde, esses profissionais tampouco estão preparados para receber essa mulher. Então, a nossa surpresa na pesquisa que a gente fez em 2014 foi identificar, a gente pegou de janeiro até setembro, ou seja, são 9 meses, né? 9 meses de pesquisa, onde a gente tentou levantar os casos de inquéritos policiais abertos pelo 124. Durante esse período, a gente localizou 111 inquéritos abertos. É um número gritante, é um número enorme. Poderia ser um e já seria um absurdo, mas são 111. Então, são 111 mulheres, são 111 vidas de mulheres que foram investigadas, que foram invadidas pelo poder público por terem cometido ou supostamente terem cometido um crime.
Só que quando você vai analisar os autos do processo, quando você pega os autos do processo para analisar esses 111 casos, é completamente assustador aquilo que a gente encontrou. Primeiro porque a maioria dos processos instaurados traziam hipóteses que não refletiam exatamente um crime. Então, assim, já demonstra, como eu falava, além de uma imaturidade política, um desconhecimento absoluto do que é aborto. Então, a gente, por exemplo, para dar alguns exemplos para vocês, a gente encontrou processo judicial aberto porque a criminosa, a autora do crime, ela tinha ingerido chá de carqueja para aliviar as dores da gravidez. Chá de carqueja não aborta, né? Então, a gente teve casos, por exemplo, de mulheres que ingeriram pinga com arruda. Pinga com arruda não aborta, né? Então, assim, enfim, uma série de casos onde o fato material do crime era simplesmente inexistente. Então, nada poderia provar que aquele aborto não aconteceu de uma forma espontânea. Nada poderia tipificar um crime de aborto. Não existiam fatos, não existiam provas, não existia nada de concreto capaz de levar um processo penal adiante, né? A inexistência absoluta de provas, chá de carqueja, pinga com arruda e por aí vai, uma série de outros chás ditos abortivos, mas que não existem nenhuma comprovação científica de que de fato sejam abortivos, né? Ou até mesmo levando a situação para a gente pensar um pouco mais para frente, até mesmo nos casos onde a mulher confessa que usou, por exemplo, um Citotec, né, usou misoprostol, a gente não tem como comprovar que efetivamente aquela pílula foi uma pílula válida naquele processo. A gente sabe que o comércio desse tipo de medicamento acontece um comércio irregular e muitas vezes, inclusive, essas pílulas são pílulas de farinha, são pílulas falsas, são pílulas sem o princípio ativo. E com isso a gente nem tem como comprovar que esse aborto foi efeito direto da ingestão do Citotec, da introdução do Citotec. Então, muitas vezes, o que acontece é que a gente tem um processo penal completamente falho, um processo penal onde não existe nenhuma prova concreta capaz de colocar essa mulher atrás das grades. Mas isso simplesmente é ignorado pela justiça e ela vai presa de qualquer jeito. Ou vai presa, ou vai responder o processo. Obviamente, a gente tem uma suspensão de processo pela pena e ela vai responder esse processo em liberdade. Porém, uma mulher que responde um processo penal em liberdade, ainda assim é uma mulher que está sendo processada pelo poder público. Ou seja, essa mulher está marcada dentro do poder judiciário, né? Ela não é uma mulher livre. Ela não pode passar no concurso público, conta em banco, empréstimo bancário é difícil, ela não pode se ausentar do país, fazer uma viagem. Então, a série de empecilhos que são colocados na vida dessa mulher por conta de uma decisão que ela tomou dentro da sua esfera pessoal de vida, né? Então, independente de efetivamente estar atrás das grades ou estar respondendo a um processo, já é uma pena suficientemente grande, né? E é isso que a gente tem que lutar para deixar de acontecer no país. Então, eu falei aqui da inexistência de prova, isso é um ponto. Mas um outro ponto importante também é a ilegalidade daquilo que eles entendem como prova, né? Então, quando a gente pega os processos, em geral, quem denuncia essa mulher, impressionantemente falando, né, e de uma forma muito revoltada também, quem denuncia essa mulher é o corpo clínico, é o médico, é a enfermeira que atendeu essa mulher logo depois da prática do aborto. Isso é de uma ilegalidade absoluta, né? Então, na época, a gente tentou trabalhar com o Conselho Regional de Medicina, que na época se mostrou aberto a escutar as denúncias, a escutar os casos e tentar, inclusive, fazer algum tipo de conscientização, né? E até de, digamos, conhecimento mesmo, espalhar o conhecimento pela classe médica de que existe um código de ética médico, existe dentro desse código de ética um instituto que se chama sigilo profissional, né? E que essa mulher, quando ela está na frente de um médico, de uma enfermeira, onde ela supostamente estaria confessando um crime, aquilo ali não pode ser visto como a confissão de um crime. Aquilo ali é um pedido de ajuda.
E o médico, ele é uma profissão de cura, ele é uma profissão de atenção e não uma profissão de punição. Mas, infelizmente, a gente vive uma sociedade tão punitivista, que até o médico se sente no direito de denunciar uma mulher que está pedindo ajuda, que está precisando de uma atenção médica. Né? Então, muitos dos casos que a gente acompanhou, os inquéritos, simplesmente essa mulher foi recuperada pelos policiais dentro do hospital. Às vezes ela chegou a receber atendimento, às vezes ela nem mesmo chegou a receber o atendimento médico. A polícia chegou e levou ela diretamente para uma delegacia para responder o inquérito. Então, quer dizer, é de um absurdo tamanho isso, porque a gente não tem, mais uma vez, não existem provas, né, de que esse aborto não foi espontâneo. A gente não tem prova do crime, não tem como justificar que isso de fato foi um crime. E a gente não tem nada de material e o meio disso é um meio ilegal, porque é um médico fazendo uma denúncia através da quebra de um sigilo profissional e muitas vezes fornecendo como suposta prova do inquérito o relatório médico dessa mulher, o prontuário médico dessa mulher, sendo que o prontuário médico, ele pertence exclusivamente a cada paciente. O hospital, ele não é dono dos prontuários médicos das pacientes, em geral. Cada paciente é dono do seu próprio prontuário. Então, eu só posso dispor de um prontuário com autorização dos pacientes. Eu não posso entregar um prontuário médico na mão de um policial, na mão de um juiz, sem autorização dessa paciente. E o que acontece, então, é que eu ignoro a autorização dessa mulher, eu transmito essas informações que ainda assim são falhas, a delegacia entende que isso é prova suficiente para instaurar um inquérito, eu abro o inquérito contra essa mulher e essa mulher vai ser julgada por um tribunal de júri. E isso é extremamente cruel. Isso é extremamente cruel, né? Ela vai para um tribunal de júri, ou seja, a gente vai colocar ela expondo mais uma vez a sua vida pessoal, a sua autonomia, a sua capacidade. Vai ser colocada à prova na frente de outras pessoas que vão julgar a situação onde ela se encontrou. Infelizmente, eu já presenciei casos de júri onde as penas, inclusive, foram aumentadas porque a mulher supostamente teria cometido crime tendo outros filhos, ou seja, a mulher ter filhos acaba contando pontos contra ela, né? Aquilo ali ela já é mãe, em geral isso é um perfil, né? A gente tem pelo PNA um perfil de uma mulher que está entre 19 e 30 anos, uma mulher que está inserida no mercado de trabalho, uma mulher que tem religião e uma mulher que é mãe, né? Esse é o perfil geral. Então, o fato dela ser mãe ainda conta contra ela, demonstrando ainda que o sistema judiciário, além de tudo, e que a gente já sabe, é extremamente machista, né? Então, a maternidade conta contra ela e ela é exposta dentro de um tribunal de júri a outros jurados para responder por um crime que ela nem entende por que ela tá ali, né? Então, assim, a gente tem todo um processo que é extremamente perverso, é extremamente cruel, né? E alguns argumentos que a gente usa pela legalização, às vezes eu tenho a impressão que simplesmente não são ouvidos, né? Que é a ideia do pertencimento do corpo da mulher, a ideia da autonomia, da independência, a ideia de que se a gente proíbe, criminaliza o aborto, a gente não faz com que o aborto não aconteça. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a gente tem uma mulher morta a cada 2 dias. Então, não é a criminalização que vai impedir a mulher de realizar o aborto, né? E isso a gente tem uma prova bem no nosso vizinho, que é o Uruguai, né? O Uruguai é, de fato, o país das boas práticas e essa é uma delas, né? E, recentemente, o Uruguai legalizou a prática do aborto no país e isso não fez com que os números de aborto aumentassem no Uruguai. O que fez foi que o número de mortes de mulheres em decorrência, em consequência dos abortos, fosse a 0. Então, hoje em dia, eles podem dizer que nenhuma mulher mais no país morre por conta de aborto clandestino, né? Porque elas não precisam ficar na clandestinidade, porque elas estão amparadas por quem deve ampará-las, que é o Estado, né? Então, a gente muda a perspectiva. Enquanto que no Brasil, a gente continua nessa paranoia louca, nessa hipocrisia de criminalizar uma prática que é de foro privado. E com isso, o que a gente faz? A gente reforça a seletividade do sistema penal.
todo mundo sabe que o sistema penal é extremamente seletivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente prende ainda pobre, preto e puta. São os PPPs, né? É quem tá preso. Então, quando a gente entra numa penitenciária feminina, quem conhece uma penitenciária feminina sabe que a penitenciária feminina tem cor. Né? E por que eu digo isso? Porque quem vai preso pelo crime do 124 é a mulher negra. Quem vai preso pelo 124 é a mulher que não tem, a mulher pobre, é a mulher que não tem como recorrer a outras saídas, né, a não ser o autoaborto. E com isso ela acaba se colocando no risco e ela acaba ela mesma se denunciando, porque ela vai precisar de uma ajuda médica e esse médico, ao invés de ajudá-la, vai denunciá-la. Então é um ciclo, né? Enquanto que a mulher que tem condições, né, uma mulher que tem um pouco mais de conhecimento, ou que tem a quem recorrer, ou que tem algum tipo de ajuda, ela sabe exatamente, todas as mulheres sabem onde podem fazer um aborto, todas as mulheres conhecem alguém que já fez um aborto. E a gente pode fazer isso de uma forma segura e gratuita, muitas vezes, se isso fosse legalizado, mas não, hoje em dia isso custa caro, e aí é claro, dentro das lacunas, dentro dos vácuos de poder que o Estado permite que existam, é aí que ocorrem as organizações criminosas, a exploração da mulher, é por isso as mulheres morrem, né? E a gente tem esse sistema que a gente vive dentro dessa grande bolha de hipocrisia. Um dos outros pontos também que deveriam contar a favor da legalização é a questão econômica, né? Já que os conservadores adoram falar em economia e esse é um tema no momento, a gente tem que falar que o Instituto do Coração fez uma pesquisa e ele veio dizendo que de 95 até 2007, a curetagem é o processo que é feito, é um processo necessário feito depois, né, da prática do aborto. Muitas das mulheres, quando chegam no serviço público, elas vão fazer a curetagem. E a curetagem, ela foi a cirurgia mais realizada no SUS nesse período. Foram 3,1 milhões de registros durante o período de 12 anos. Ou seja, isso também está custando para o Estado. Isso também é um custo, também é uma questão econômica que não precisaria existir. Né? Eu não precisaria fazer isso se essa mulher tivesse tido acesso a um aborto seguro e gratuito. Né? Então também é uma questão que a gente tem que levantar. Infelizmente, e isso é muito infelizmente mesmo, a gente está vivendo um momento com um avanço do conservadorismo muito grande. Né? E isso está refletindo nas nossas políticas e isso reflete dentro do nosso processo legislativo e dentro das câmaras legislativas, das casas legislativas, todas duas, né? Então, é muito triste quando a gente percebe hoje que dentro do legislativo a gente tem um projeto de lei que seja a favor da legalização, que é o projeto do João Willis, e ainda assim o projeto que a gente não teve uma deputada mulher que pudesse abraçar essa causa, que quisesse abraçar essa causa em nome das mulheres. Então, ainda assim, a gente tem que refletir a representatividade das deputadas e das mulheres que estão no Congresso, porque são menos de 10%, mas ainda assim não estão a favor dos nossos direitos, não estão lutando pelos nossos direitos. Então, a gente tem o companheiro João Willis, que entrou com um projeto de lei, que é o 882, de 2015, que prevê a legalização do aborto, mas é uma ilha dentro de da quantidade de processos, de projetos que a gente tem pelo endurecimento da criminalização. E isso é assustador, isso deveria ser assustador. Né? Então a gente tem um avanço de uma bancada fundamentalista religiosa, evangélica ou fundamentalista religiosa diversa e que se sentem no direito de determinar quais são os direitos das mulheres e muitas vezes, ou eu diria em todos os casos, sem escutar essas mulheres, né? Então, efetivamente, não nos representam, não representam aquilo que a gente quer ver como sociedade construída. Então, infelizmente, hoje em dia a gente tem projetos de lei para tornar o aborto crime hediondo, e não é só um, eu estou falando de vários projetos. Eu estou falando de vários projetos que tem para aumentar a pena, ou seja, para tirar a pena que a gente tem hoje, que é o máximo de 3 anos, aumentar essa pena para já levar essa mulher para um regime fechado, né, que também é muito perigoso. A gente tem uma reforma de um Código Penal que está
acontecendo, que está parada, mas que, enfim, existe. Quando esse projeto de lei chegou para discussão popular, muitas organizações, como o Cladem e tantas outras organizações feministas, apresentaram suas manifestações ao senador Pedro Tax, que era o relator do projeto. Apresentaram no sentido de tentar legalizar, retirar o artigo 124, e isso sequer foi escutado, né? Ele deixou muito claro que ele não ia acatar nenhum tipo de sugestão, nenhum tipo de argumentação nesse sentido, então simplesmente tampando o ouvido para qualquer argumento que fosse jurídico e aceitando fazer lei através apenas de argumentos morais, religiosos e do costume da pátria nacional, né? E a gente teve todas as portas fechadas, então o projeto que saiu, ele em nada representa os direitos das mulheres, ele em nada ajuda as mulheres a se empoderarem, não ajuda a nossa autonomia, a nossa independência, muito pelo contrário. Então, assim, a gente está vivendo um momento de extremo retrocesso, né? Infelizmente, a gente tem números absurdos de mortes de mulher, e eu realmente só vejo a gente conseguir reduzir esses números de morte, assim como foi feito no Uruguai, quando a gente de fato olhar para o problema, mas não desde o ponto de vista da moral e dos costumes, e sim desde o ponto de vista dos direitos da mulher, da autonomia dessa mulher e do ponto de vista jurídico, né? Infelizmente, a gente hoje em dia coloca mulheres presas, quer dizer, as que não morrem, a gente coloca para ser presa, para responder para o inquérito, e essa mulher que está nessa situação, simplesmente ela é invisibilizada para o Estado. Então a gente não consegue ter os direitos dessa mulher preservados e a gente não consegue enxergar essa mulher. Então o primeiro ponto seria enxergar essa mulher, tentar entender o que ela está passando e tentar entender por que os seus direitos têm que ser acima de tudo preservados. Bom, essa era a mensagem que eu tinha para dar hoje, no dia 28 de setembro. É um dia de luta, então sorte para nós. Essa luta é grande, é árdua, mas a gente não vai desistir. E nós somos muitas. Então, até breve.